impressão minha, mas parece-me que alguns ainda não foram ao ginásio desde terça-feira e estão a aguardar para a próxima terça-feira. Não sei se perceberam, mas nós estamos no último sábado da decenia dos anos 2010, porque o próximo sábado será o começo de uma nova década. E terminamos um trimestre inteiro onde estudamos 2 livros e por isso 2 personagens distintos também. Mesmo se eles, os 2, têm um contexto histórico comum, não apenas são contemporâneos, porque se sobrepõem em determinado momento da história, mas ao mesmo tempo eles são complementares, porque são os primeiros escritos e praticamente os únicos que nós temos sobre este período da história do povo de Israel, em particular aquilo que aconteceu no pós-exílio. E o exercício que nós temos hoje de fazer é concluir a lição deste trimestre, mas tocarmos um assunto que, sinceramente, numa opção editorial eu nunca o teria posto no último sábado do trimestre. Porque parece-me que outras dimensões destes livros poderiam ser mais exploradas. E por isso mesmo, estes 2 textos são identificados como a literatura pós-exílio. E eles concluem um bloco para o Talmud, um bloco da literatura judaica, que é o bloco histórico. Mas há um outro livro que vai, no momento, e ele não aparece cronologicamente na Bíblia, mas ele vai ser complementar na linha do tempo a Esdras e Neemias. Vocês estudaram como eu todos os dias durante este trimestre. Qual é o livro? Não estou a falar de Samuel, de Reis, nem de Crónicas. Esses vêm antes. Qual? Neemias e Esdras são juntos. Eu disse que há um outro livro que faz parte da continuidade da mesma época histórica. Nós vamos tocar Daniel, mas não é Daniel. Daniel não entra nos livros históricos, é um livro profético. E vai haver a ligação com o texto de hoje por causa de uma das profecias. Mas não é o livro de Daniel. Dos livros históricos. Não. Tem o nome de uma mulher, já estou a ajudar. Porquê, Esther? Quem era? Isso era Esther, mas estamos a falar da Suera. Certo. Mas historicamente quem é que ele é aqui? Relativamente a Esdras e Neemias. É o filho de Artaxerxes I. Ele vem exatamente a seguir, e essa é a prova, no fundo, é a prova histórica que nós temos deste... esta coisa deve identificar a minha cara, nem ele me reconhece. Existe um certo obscurantismo literário e histórico nesta época, porque não vamos encontrar na literatura fora da literatura bíblica outros textos que comprovem aquilo que está a ser apresentado e descrito por Esdras e Neemias. Por isso também a importância da sobreposição dos 2, porque são eles quem vão nos dar a linha histórica, mas ao mesmo tempo que vão nos permitir validar aquilo que um e outro dizem, apresentando perspectivas diferentes. Uma primeira pergunta, porque isto não é um sermão.
qual é o contexto histórico no qual eles se apresentam, os dois livros? Qual é o contexto histórico comum? Era necessário reeducar aquele povo que era... Eu presumo que aquele povo já não sabia muita coisa do judaísmo. Tinha perdido os costumes dos antepassados e agora estavam inclusivamente um pouco metidos na idolatria. A única questão é que isso já é uma avaliação da situação e não o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? É a primeira parte que o irmão Dias disse. É o retorno de Babilónia? É o retorno do exílio de todos eles, da Judeia e Jerusalém. E é interessante que os livros de Esdras e Neemias, Esther ainda, são o término deste período histórico onde eles vão fazer esse relatório do retorno de Babilónia, do pós-exílio, e aí sim o estabelecimento da identidade israelita e da missão para a qual Israel tinha sido criada. Que com o contacto de toda a cultura babilónica, e não só, porque nós vamos ver que eles passam para um contexto de diversidade, e ainda a semana passada nós víamos que essa identidade torna-se muito mais diluída. E por isso a importância da liderança que estes dois homens vão ter aqui. É interessante que os dois livros eles encontram-se separados, mas no Talmud, o Talmud, estamos a fazer referência aos livros judaicos, eles estão os dois juntos. São como se fossem um livro só escrito por duas pessoas. Mesmo se temos evidências que eles foram originalmente escritos como livros separados. Neemias obtém autorização para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. E aqui sim, vamos à questão que o nosso ancião, no Filipe Valente, levantava há instantes. Aqui sim a importância mesmo para o livro de Daniel e para nós adventistas, porque vai ser aí que vai ser apresentada a interpretação de uma profecia extremamente importante. Qual é essa profecia? Do livro de Daniel, qual é a profecia que começa aqui e que a relação com o livro com os dois livros? É da estátua? Hã? É da estátua, a visão de Nabucodonosor. Daniel 9, com a profecia das 2.300 semanas. 70 semanas, sim. Nós estamos aqui com começo, uma profecia que tinha sido escrita mais ou menos, ou declarada mais ou menos 90 a 95 anos antes deste evento. E visto que passamos 3 meses com estes livros, eu gostaria que nós pudéssemos mostrar que o aprendemos bem. Vou-vos dar 5 minutos, num primeiro momento, para que se ponham 2 a 2 e vão-me encontrar 5 características de Esdras e 5 características de Neemias. Características psicológicas, características de trabalho, espirituais, de competências, não interessa. 5 de cada um deles. A única coisa é que têm que fundamentar aquilo que estão a dizer, ou com um texto bíblico, ou com um episódio. Ok? 5 minutos. 5 minutos, 2 a 2, 5 características de Esdras, 5 características de Neemias. Baseados no texto. Tomem nota no
no vosso termensário, podem fazer isso, não tenham problemas, que ele é para riscar. 5 minutos a começar agora. Agora,
Vou-vos pedir que se juntem a um outro grupo ao lado, que a 4, em 2 minutos, possam fazer a confrontação das vossas conclusões. E, eventualmente, complementar ou ajustar aquilo que vocês identificaram. 2 minutos. Um minuto. Ok. Terminou o tempo, vamos fazer um retorno rápido na sala. Ok. Alguém deste lado, uma característica de Esdras. Lembrem-se que têm que justificar, ou com uma citação do texto bíblico, ou de um episódio. Esdras, deste lado. Esdras, se já tiveram tempo suficiente para isso? Sim? Uma das primeiras características que observei durante o trimestre, que vi agora, é que Esdras ele era meticuloso, ou seja... Era? Meticuloso. O que é isso? É uma pessoa que se pregava a detalhes para não se perder naquilo que tinha que fazer, ou seja, ele anotava, ele criava circunstâncias, ele criava listas organizadas. Okay. Por quê? Eu chamei de meticuloso. Porque no capítulo 2 de Esdras, que é a características que eu observei dele, é que no capítulo 2 ele mostra com detalhes as famílias quando foram retirados, ou seja, ele tinha o registro fiel de todas as famílias, de todas as características a nível de nomes, que facilitou com que a linhagem de Israel fosse recuperada. A razão mais evidente é a sua própria profissão que levava a isso. Neemias, deste lado. Vamos mais rápido, porque senão não... Peçam o micro, porque senão não se consegue ouvir. No capítulo 7, verso 10, Esdras fica evidente que ele é um estudioso da palavra. Ele se aprofunda aos textos bíblicos. Estamos a falar de Neemias. Neemias. E Neemias, no capítulo 1, versos 1 a 6, mostra que Neemias é um crente fervoroso, mas também preocupado com o povo. Então ele roga e pede a Deus que lhe dê sabedoria para que possa conduzir a nação ao estado que deveria ser. Já são duas, não é uma característica. Esdras, novamente, deste lado. Outra pessoa. Deste lado, Esdras. Vamos lá, vocês tiveram tempo para isso, senão depois não temos tempo para concluir. Esdras, outra pessoa.
Outro grupo. Se não, eu indico democraticamente. Ok? Passamos à esquerda, Neemias. Porquê? 13:25, contendi com eles e atuou. Corrigiu-os de uma forma dura, que nós achamos um bocado estranha, mas Deus não chamou a atenção. Portanto, era a forma que era necessário. E ele não fez isto só, eu acho que devo fazer. Ele tinha a comunhão com Deus, mas agiu. E agiu da forma que achou que era adequada e deu resultado. Aqui é extraordinário que ninguém menciona a profissão dos dois, porque é significativo naquilo que eles são. Esdras. Exatamente. Neemias. Ainda por cima, Neemias, copeiro, nós podíamos dizer que seria uma pessoa que tem em oposição a um escriba que está ligado ao texto, à palavra, copeiro, assim um bocado para o mundano até, sobretudo nos dias de hoje. Duvido que fosse a primeira pessoa a quem nós nos dirigíssemos para questões espirituais, mesmo pela sua própria função. Okay? Novamente, Esdras. Enquanto eu estou para eles com Esdras, vocês pensem em Neemias. Outro, Esdras. Muito bem. Era conhecedor da lei de Deus. No contexto, ele era conhecedor da palavra e da vontade de Deus. Como é que o justificas? Ok? 1-3. Neemias. Vamos dar oportunidade a outros que ainda não falaram. Neemias. Vamos dar oportunidade a outros que ainda não falaram. Está bem? Lá para trás, alguém lá para trás. Não? Eu já conheci esta igreja mais faladora. É a lição da escola sabatina ou não? Não é um sermão. Sim, porquê? Porque enfrentou os opositores sem medo e defendeu os interesses de Deus. Qual é a conclusão a que nós chegamos quando comparamos estes dois, as características destes dois homens? Ok? É verdade. Mais. Há uma coisa que é evidente. Para além da fidelidade. São pessoas com personalidades, com ambientes de onde eles saem completamente distintos. O que vai levar, a semana passada nós vimos, por exemplo, a gestão de um problema, embora eles vão gerir o mesmo problema em épocas diferentes, em momentos diferentes, a questão dos casamentos mistos, eles vão geri-lo de maneira completamente diferente. E aquilo que, no contexto da lição desta semana, nos é mostrado, é que Deus precisa de homens e mulheres, de líderes diferentes, em contextos diferentes e em momentos diferentes. Que não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. Mas o contexto, as circunstâncias, a própria personalidade de um e do outro vai ter influência direta na maneira de gerir as coisas. Tentando trazer isto para um contexto menos elítico de que a lição desta semana possa parecer, eu gostaria que nós pegássemos no texto de Neemias, capítulo 8, versículo 12, o verso a memorizar desta semana,
E tendo em conta deste texto, que passo a ler, e logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. Parece quase a ação da Adra. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. Questão: como é que nós tiramos daqui deste texto a definição de liderança? É o que se trata a lição desta semana. Como é que deste texto nós conseguimos retirar daqui uma definição de liderança? E que definição é essa? Hã? Determinação pode ser uma característica de um líder, não é definição de liderança em si. Sim, agora já estamos noutra fase. A questão é outra. Vou tentar aqui, pelo que eu percebi. O conceito que aparece aqui no verso é que um líder, a liderança é a capacidade de influenciar positivamente as pessoas, de modo a fazer com que elas participem daquele processo que está sendo montado. Só há uma coisa que eu não estou de acordo. É que na definição de liderança não é positivo ou negativo. Porque a liderança ela pode ser negativa mesmo dentro da igreja. Ok? Liderança espiritual, aí já definimos mais, aí sim, entramos num contexto qualitativo e onde nós podemos dizer que liderança é a arte de influenciar alguém, um indivíduo ou um grupo, na tomada de decisão e no seu percurso de vida. E isto mostra-nos que todos nós somos, de uma maneira ou de outra, direta e indiretamente, líderes que nos encorajamos e levamos uns e outros no percurso e na tomada de decisões. Vejam, irmãos, e isto parece-me importante, mesmo o ato de testemunhar é um ato de liderança. E seja por um testemunho falado ou por um testemunho silencioso. Muitas vezes o testemunho silencioso acaba por ser mais coerente do que o falado. Reparem que o texto diz-nos que eles comemoravam e partilhavam toda aquela festa. Porquê? A última parte do texto. Porquê? Porque eles compreenderam. O que é que eles compreenderam? Especificamente, olhem para o texto. O que é que eles compreenderam? Aquilo que alguém lhes tinha ensinado. Aqui está o ato no texto em português, atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. É este sentido que levou a que eles comemoravam essa compreensão com larga alegria. A que palavras se refere o texto quando ele diz ministrava ou ministrou? O que é que isso quer dizer? Não tem a ver nem com o primeiro-ministro, nem com o governo. Ministrar. Tem a ver com o que é aqui? Ensinar. Mais. Liderar. Mais. Um professor ensina e não ministra forçosamente. Quem aplica é aquele que recebeu, e esse é o resultado da própria ação de ministrar. Sim?
Tem a ver mais com serviço, tem a ver com o prover às necessidades do outro, mesmo quando ele não as conhece forçosamente, elas não lhe são identificadas. Eu gostaria só de chamar a atenção para um aspecto que para mim é muito importante. Um bom líder incentiva uma equipa, como já foi falado, positiva ou negativamente, e mais vezes, como foi dito também, no próprio silêncio. Se um líder não é o primeiro a dar o exemplo em ações ou práticas, a sua equipa não o será também. Quer na vida profissional e, sobretudo, na igreja. Sim, mas eu quando estou sozinho com um colega de escola ou um colega de trabalho e que estamos a discutir, eu não estou a gerir uma equipa. Liderança espiritual vai mais além disso. Liderança espiritual concerne cada um de nós na medida em que todos nós somos discípulos e o discípulo é chamado a testemunhar. É extremamente interessante quando nós pegamos no Novo Testamento. A palavra cristão o termo cristão só é mencionado diretamente 3 vezes. Mas aqueles que seguem a Jesus são constantemente chamados como discípulos. Porquê? Porque cristão é o grande nome de família. Toda a gente se identifica. Mas o discípulo é aquele que segue as pisadas do mestre, aquele que recebeu, a quem foi ministrado, mas que agora ele, por sua vez, na sua vida diária, vai ministrar aos outros. E isto é noção clara de testemunho. E a nossa vida, onde quer que nós estejamos, ela tem que ser uma vida de liderança espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? Não é só quando nós vimos à igreja. É onde nós nos encontramos, onde gravitamos todos os dias. Quando não está ninguém a ver. Quando não tenho que desempenhar um papel social ou eclesiástico. Pelo exemplo e pela palavra que deve ser coerente com a vida de todos os dias. E isto é uma responsabilidade que aceitamos quando aceitamos no momento da conversão o Senhor Jesus. Esdras era escriba, como já foi dito. A ideia que nós temos dos escribas, talvez pelos livros de cartoons do Asterix, o escriba sentado de pernas cruzadas a escrever no meio de uma sala cheia de pó e de teias de aranha, recopiando os manuscritos antigos longe de tudo mais. Mas Esdras é muito mais do que essa imagem que aqui nós podíamos ter. Esdras, apesar de todas as coisas, ele vai nos trazer um livro de autor, um livro que vai ter o seu nome e que o torna, no meio de todos os escribas, alguém especial e que assume um papel de liderança num momento crucial de Israel, de uma forma completamente diferente daquela que Neemias veio fazer. Esdras é um escriba sacerdote. Neemias vai ser um líder, como dizia o irmão Carlos e muito bem, com um papel bastante mais político e uma liderança diferente. Eu gostaria, por uma questão de tempo, analisar unicamente a liderança de Esdras, baseando num texto, o texto do capítulo 7 e o versículo 10. Esdras 7, versículo 10. E aqui nós vamos encontrar
um resumo por verbos, quase, da tipologia da liderança de Esdras. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e a sua ordenança. Quais são os verbos que nós aqui vamos encontrar que vão definir a sua liderança? Preparar, buscar, cumprir, ensinar. Ok. Preparar. Preparar o quê? Quem? O texto menciona-o. Preparação pessoal. E reparem como isto muda um pouco a concepção. Quando nós pensamos em liderança, pensamos sempre, nós temos que preparar a igreja, temos que preparar os outros. Tudo começa por uma preparação pessoal. E é interessante que vem com a ligação com o segundo verbo. Buscar. Buscar o quê? Buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento da lei como era invocado aqui há instantes, porque, e nós vemos aqui um encadeamento em cada um dos verbos. Como é que ele pode cumprir se ele não conhece? Okay? Por isso, primeiro ele tem que conhecer o texto da lei. Quando se fala da lei, não é os 10 mandamentos. O texto da lei refere-se ao texto escrito. Ele tem que o conhecer, tem que o saber manusear, e eu convido-vos a ler, mesmo se eu não gosto das compilações, tenho alguma alergia, mas convido-vos a ler, neste contexto, o livro Liderança Cristã de Ellen White. Facilita muito, em vez de andar a buscar as citações de um lado para o outro. Porque ele está organizado nas citações que são apresentadas nesta mesma ordem. Eu não posso partilhar aquilo que eu não tenho. Enquanto líder, eu não posso puxar aqueles que eu influencio, mesmo pelo meu testemunho, a serem melhores ou terem maior conhecimento do que o meu. Estão a perceber? No máximo, eu posso puxá-los e motivá-los a que eles venham ao mesmo nível que eu tenho, porque a partir dali eu não posso dar mais. E o grande desafio para o cristão é que não estagne no conhecimento do Senhor, mas no conhecimento da própria palavra, para poder desenvolver, para poder argumentar, para poder discutir e para poder ser eficaz no seu testemunho, mesmo no cumprimento da própria palavra. E isso tem a ver com coerência. Eu não posso estar a encorajar os outros a fazer uma coisa da qual eu não estou convencido. Eu não posso estar a encorajar os outros a tomarem um caminho que eu próprio não estou a fazer. Eu não posso encorajar ninguém a ser vegetariano se eu não estou convencido disso, não o faço. Mais vale nem falar no assunto. Porque depois... Não, do vegetarianismo, maravilha. Menos no Natal e no Ano Novo. Porque a perda de coerência do próprio testemunho. Qual é o último verbo que nós encontramos aqui? Ensinar. Ensinar o quê? Reparem como isto é um círculo. Ensinar o quê? Aquilo que eu pus no meu coração de aprender, aquilo que eu descobri e aquele que é o Senhor
da minha vida a quem eu lhe entreguei. Por isso é que ele diz, ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esdras, e aqui nós vamos encontrar, apesar das diferenças, como o David mencionava, apesar das diferenças existentes entre um e outro, nós vamos encontrar este ponto comum. O estudo da lei e a consagração ao Senhor. Os dois buscavam fazer a vontade de Deus, obedecer àquilo que eles tinham descoberto com o Senhor. Meus queridos irmãos, eu gostaria de terminar, porque ali o relógio muda de cor e ensinaram-me o código de cores antes, de terminar com o texto, no capítulo 7 de Esdras, o texto do versículo 28. Esdras 7, ainda, e o versículo 28. E ele diz: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. E agora reparem, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Quer dizer que a experiência que ele tinha tido até ali lhe deu razões de ânimo. Outra palavra que outras versões trazem é: pela misericórdia do Senhor encontrei coragem para a minha vida. Que os textos, que o estudo do livro de Neemias e de Esdras, que o estudo da tipologia da sua liderança possam ser motivo de ânimo, mas sobretudo que a vossa experiência com Deus e a busca da vossa presença, da presença de Deus na vossa vida, seja motivo de coragem cada dia e em particular neste novo ano que começa. Que o Senhor vos abençoe.